Glória a Deus. Vamos para a nossa última lição. Achei que vocês iam receber essa notícia com uma boa expectação, né? Como se fosse a última, né? A última, professor. Logo agora eu comecei a gostar da lição. Ela está acabando. Agora é de verão, né, irmãos? Que hora que você começa a acostumar com ele, aí vai acaba. Mas nós temos uma outra lição aí, complicada, mas Deus vai nos dar graça, se nós cremos. É a lição, a última lição do nosso trimestre 13, lição 13, orando sem cessar. Texto, Aurélio, está em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Verdade prática, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. A oração em classe está em Mateus 6,13, que fala da oração do Pai Nosso, né? Jesus ensinando os discípulos a orar, a oração modelo, como se deve orar, né? A gente temos que ter essa prática. E ninguém melhor que o nosso modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus. O hino 186, se eu não salvo me engano, no jardim, com Jesus, a minha alma deseja estar. Jesus obteve completa vitória porque viveu sempre em oração. Então, ele é o nosso modelo. A introdução diz assim: a oração do Pai Nosso, conhecida também como oração dominical, do latim Dominus, Senhor, portanto, a oração do Senhor seria o nome, né? É o nome. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos a primeira palavra dessa oração. Muitos livros, poesias, hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo do apóstolo, no seu catequismo menor, em 1529. Isso por si só mostra a importância dessa oração do cristianismo, porque ela vinculou, essa oração ela está vinculada, ela cristianizou e ela cristianizou muitas pessoas, como está aqui, né? Ela cristianizou. O que é cristianizou? Ela virou um parâmetro, virou uma oração poética. Ela virou citações de vários poetas, vários escritores. Então, ao longo do tempo, ela foi citada por muitos credos, né? Como diz aqui, é conhecida pelo menos as primeiras palavras dessa oração. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Então, muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos em cima desse texto. Então, ficou muito conhecido, a oração do Pai Nosso. Primeiro que no Antigo Testamento ninguém tinha essa liberdade a qual Jesus ensinou para os seus discípulos, a pedido deles: ensina-nos a orar, Senhor. E Jesus trouxe um tema que foi muito precursor e discutido entre os religiosos, que ninguém tinha essa liberdade de chamar Deus de Pai, né? Pai, oração do Senhor.
Então, a oração do Pai Nosso, né? Então, essa liberdade foi de Jesus para frente. Oração do Pai Nosso. Se tomou, alavancou, ganhou força a partir de Jesus ensinando os seus discípulos. Essa liberdade é chamada Deus de Pai, né? Jesus chamou, né, ali na cruz, na sua crucificação, de Abba Pai, papaizinho querido, papai, pai. Então essa palavra foi difundida a partir daí. Muitos escreveram a respeito dessa oração. Primeiro tópico, a oração. A oração é a alma do cristianismo. Expressa a nossa total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade, e o próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. Sendo ele, Deus, vivia em oração contínua. Que exemplo! O que não diremos nós com respeito à oração? Então, dentro desse contexto, oração, às vezes todos nós, não sei se acontece com todos, mas com a maioria, vamos dizer assim, temos um exemplo a ser seguido, um exemplo de pessoas que oram, que ele espelha em alguém, que alguém é uma testemunha para ele, é um exemplo de pessoas de oração. Então, quando a gente olha para isso, eu vejo, cada um de nós aqui pode dar um exemplo, né, irmão? Alguém sabe dizer em quem ele se espelha como oração? E tem muitos filhos, eu conheci um mesmo que orava muito, a mãe dele, o Senhor, que Deus usa muito ele, e ele antes de falar dele, eu vou falar de um outro, como o pastor disse, que oração, a oração que há muitos homens aí, pregadores, conhecidos, teólogos, oradores, articuladores, profissionais de púlpito, muito bom na oratória, na falácia, na sua dicção, muito boa para falar. Mas quando você chama ele vai ver a vida de oração dele, não condiz com o que ele fala lá em cima. Então tem pessoas que, ao contrário disso, às vezes é o que eu falo, que alguém já disse, que você pode ser ruim de tudo, irmão. Você pode ser você pode ser até um mau pai, um ruim marido, um ruim filho, um mau profissional. Você pode ser ruim de tudo, mas você não pode ser ruim para orar. Porque o que te sustenta a sua vida, que sustenta a sua vida no cotidiano, a sua vida no casamento, a sua vida como pai, a sua vida como filho, que você também é filho, você é pai, mas também você é filho. Sustenta como um bom filho, que você assiste aos seus pais, você é um bom profissional, se você tem um bom emprego, se você tem uma boa estabilidade no seu emprego, você tem uma boa esposa em casa, se você não vai ser fadado a um divórcio, a um problema familiar, é a oração.
Se você pode ser ruim em tudo, mas se for ruim de oração, aí tudo acabado. Que Jesus, diz o hino, obteve completa vitória porque viveu sempre oração. Isso, irmão, isso é uma pura realidade. O cara sem oração, irmão, ele só é um 7-1, irmão. Porque nada, ele pode, o 7-1 ele conversa muito bem, ele fala muito bem, ele engana muito bem. Porque do que adianta você pregar bonito? Do que adianta você falar bonito? Mas a hora que cai um demoniado ali, você corre. A hora que cai numa situação que ali a sua fé é provada, aí todo mundo, né? O que adianta você andar do lado do mestre? Você andar do lado da pessoa e não aprender. Não aprender, né, irmãos? Andar do lado da pessoa e nunca aprender nada com ela. Para que o discípulo andaram 3 anos com o mestre, né? E Jesus foi procurado por um pai do menino que disse que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Até aí está tudo bem, né? Jesus disse, enquanto o noivo está com eles, não é necessidade de eles enjoar. Mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado, eles vão precisar de enjoar. Mas quando Jesus estava no barco, no lago de Tiberiade, Jesus dormindo a pouco do barco, e o tempo começou a querer afundar, as águas cobriam ali. E se a água estava cobrindo o barco, e Jesus dormindo, você acha que não era um teste, não? Sono profundo, um teste para eles, não? Vê até onde eles aguentam, eles têm que acordar Jesus. Irmão, se o tempo começou a sacudir assim, e quem está dentro do mar, que não sente perigo é os peixes que sabem nadar, e não é você, né? Então era para a gente ter acordado, mas Jesus chegou, repreendeu eles e disse, até quando estarei convosco e perecereis, homens de pouca fé? Então às vezes nós andamos com as pessoas e não aprendemos nada com elas. Então Jesus ensinou eles o caminho da oração, né? Algumas vezes Jesus se retirava sempre à vista deles para orar, e eles perceberam isso. E quando eles tiveram a oportunidade de ir orar com ele, na sua última hora, eles deixaram a carne vencer eles. Então, nós temos um modelo. Nós temos um modelo que é Jesus Cristo, né? Você pode ser ruim de tudo. Você pode ser ruim marido. Você pode ser um ruim pai. Pode ser um péssimo marido. Você pode ser Você pode ser ruim como marido, ruim como filho, ruim como pai, ruim como profissional, como trabalhador, ruim. Você pode ser ruim de tudo, irmão. De menos de orar. De orar você não pode ser ruim. Porque isso, a sua vitória está fadada a isso. A sua intimidade, a sua oração, o seu diálogo com Deus. Enquanto eu não comparecer diante de Deus e ter uma vida contínua de oração, eu jamais vou perturbar o céu com as minhas orações. É assim que a oração
do juiz iníquo. Nos mostra que aquela mulher importunava aquele juiz iníquo. Aí essa mulher me importuna e coisa e tal, vou fazer o que ela quer para ela. Então é para nós importunar o céu com a nossa oração, sabe? A pessoa está ali, ó. É a Bíblia que nos ensina. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que buscar e achareis, pedir e vos será dado. Então é a insistência nossa que faz com que as bênçãos do céu cheguem até a nós. É a insistência, é de tanto insistir. Quem não chora não mama. Aquele que pede recebe. Essa é a promessa de Deus. Ah, mas Deus já sabe o que eu quero. Quando essa palavra fala, você tem que ver o contexto dela. Muito usa um contexto, tira ele do seu contexto e traz o texto para dentro de uma resposta que ele quer, para trazer uma desculpa para ele mesmo, por alguma razão dele. Por isso que muitos eles distorcem a Bíblia, porque todo o erro dele, ele procura justificar dentro da Bíblia, acha alguma coisa na Bíblia que combine com aquilo que ele acha, que ele pensa dentro da Bíblia, para justificar o seu erro, né? Já vi gente falar assim, nem de muito falar que será ouvir, tá, né? Eclesiastes capítulo 5 fala, né, que quando entrar na casa de Deus, guarda teu pé quando entrar na casa de Deus, que Deus está em cima e você está embaixo, porque são poucas suas palavras, que não é muito falar. Está falando de reverência. Reverência. Não é você chegar assim. Igual um irmãozinho chegou. Eu estava na igreja do culto, o cara chegou lá na porta e pediu pro diácono assim, chama o para vir aqui fazer uma oração para mim. Eu falei, não, mas ele tem que esperar acabar o culto e fazer a oração. Não, eu quero que venha agora. Não, não, meu filho. Não, peraí. Eu falei, meu filho, não é assim que funciona, não. Você tem que entender qual que é a sua posição, qual que é a posição do outro, qual que é a do pastor, qual que é a do prefeito, do presidente, do polícia, do civil, do soldado. Cada um tem a sua posição. Então, você tem que respeitar a posição de cada um. A hora que acabou o culto, que é a hora da oração, ele vem cá. Não é uma prioridade eu orar para você agora. A prioridade dele agora é atender o púlpito lá, as ovelhas que estão ouvindo a palavra. Para isso tem os obreiros aqui e que pode fazer a oração. Não é pela oração do pastor que você vai resolver o seu problema. É a sua humildade de receber a oração de que quer que seja, crendo que Deus vai mudar a sua situação. Não que tem que ser a do pastor, que ele tem problema na cabeça. Que se ela não... Aquela mulher, quando ela se direcionou a Jesus, que se ao menos ele tocasse, porque ela sabia que aquele homem, chamado Jesus de Nazaré, que dele ela tinha certeza. A sua fé não é a fé enganadora que muitos creem, crê num santo, crê num pedaço de pau, crê numa vaca, num cavalo, numa cobra, um animal, tudo para eles é Deus. Não é essa fé mentirosa, que cura, a fé que não tem resultado, não tem resposta. Então, ela creu que Jesus sabia, não? Como Pedro. Jesus fez um censo e procurou saber entre eles o que o povo dizia a respeito dele. Quem o povo diz a respeito do Filho do Homem? Um diz que tu é Elias, outro Jeremias. E você, Pedro? Quem diz que eu sou? E vocês, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo.
Pedro, tu és bem-aventurado, Pedro. Porque não foi a carne que te revelou. Que você é carnudo, viu, Pedro? Tu é carnudo, tu é nervoso, brigalhão, briga com qualquer coisa, discute, quer sempre estar com a razão. Ninguém tem razão, você é o dono da verdade. Você é a pedra angular de esquina, você quer ser a pedra principal. Mas a pedra principal, Pedro, sou eu, pedra angular, rejeitada pelos edificadores. Eu sou a pedra angular. Você é a fagulha de pedra. O que te revelou, Pedro, não foi carne, porque tu és carnudo. Mas o que te revelou foi meu Pai que está no céu. Então, nós entendemos que foi revelado para Pedro que Jesus era Filho de Deus Altíssimo. Aquela mulher, a fé dela, entendeu, fez a isso. E se tudo que fala desse homem, que ele é o Messias, que ele cura, que ele ressuscita, que ele fala que é o Filho de Deus, que ele é igual a Deus, a fama de Jesus correu, diz a Bíblia, por toda a Galileia e circunvizinha. Correu a fama de Jesus. Ela sabia muito sobre a história de homem, que quando ela propôs no seu coração, se ao menos eu tocasse na veste, eu serei curado. Ela teve a revelação do Cristo. Agora que você tem a convicção, Ju, assim, hoje eu vou para o culto, hoje eu trago a minha bênção em nome de Jesus, hoje eu vou receber aquilo que eu, igual Ana foi de uma maneira que não teve outras vezes igual aquela, mas o ano todo, ela ia ao culto, mas um dos cultos, irmão, ela foi diferente. Por que foi diferente? Porque ela se apresentou a Deus e a sua alma, ela orava com a alma, sabe, irmão? O seu espírito contrito. E a boca mexia, não saía, né? Palavras, mas a alma dela se deleitava na presença de Deus, se humilhava diante de Deus. E ela foi ouvida. E aquilo chamou a atenção do profeta. O profeta disse para ela: vai, minha filha, vai, esteja conforme, feito conforme o teu pedido, a tua vontade, a tua fé. Então, dando continuidade aqui. A definição: a declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar suas ajudas por meio de palavras ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de fé, sentado ou ajoelhado, para fazer orações. O ensino cristão é orar sem cessar. Não há problema para quem deseja orar em pé, prostrado em terra, joelhos. A postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus e orar com sinceridade, estar em comunhão com o Senhor Jesus. Então, oração não é pela postura, pela forma. Como disse, você é da igreja do pé para trás? Do pé para trás? O que é pé para trás? É as pessoas que olham joelhado com o pé para trás, assim. Aí eu pude entender. Mas a oração, ela não tem posição. A única posição que deve ser a correta é a do coração, é do seu espírito. A Bíblia fala que um coração contrito, um espírito abatido, não desprezará o Senhor. Quando a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito está contrito, abatido,
dentro de nós, em sinal de humildade, reverenciando esse grande Deus, aí nós podemos entender a demanda de Deus, que aí estaremos como servo e Ele estará sendo o Senhor da nossa vida. Exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde que 7 filhos de Adão e Eva nasceram. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa prática continuou na vida dos patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó. A oração estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel e Elias, entre outros, e dos reis piedosos como Ezequias. Então aqui temos vários exemplos dos nossos patriarcas. Eles seguiram o exemplo. Abraão, o maior edificador de altar do Antigo Testamento, onde chegava, levantava um altar da oração, da súplica, da invocação ao nome do Senhor, e ali se invocava o nome do Senhor. Então ali veio os patriarcas Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Elias e os reis também, os piedosos, que se debruçava na oração, na busca constante da presença de Deus para a sua vida. Então nós temos um privilégio hoje, que era no Antigo Testamento tinha os momentos, como Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós podemos orar o tempo todo. Aqui, ó, o tempo todo na sua mente, ó, ligado, Senhor, misericórdia, me guarda, Senhor, tem misericórdia, me guarda, Senhor, me guarda. E eu posso viver uma vida constante na presença de Deus. Tem um irmãozinho, que ele fala de um pastor, que o pastor é assim, que dizia que é um escritor, não sei se está no Heróis da Fé, aquele livro Heróis da Fé, que ele não ficava ele só orava 10 minutos. Ele só orava 10 minutos. Mas ele fez um propósito, de também não ficar 10 minutos sem orar. Então eu orava 10 minutos, passava uns minutinhos, de novo, sempre entrando na sala de Deus o tempo todo, durante o dia, entrando, sabe? Aí como é que você mexe com uma pessoa que está direto, entra na sala do trono, direto? Aí às vezes você levanta contra uma vida dessa, aí você quer jogar no buraco, você vai pro buraco, igual aconteceu com Daniel, que eles jogaram ele na cova do leão, e quem fez ele ir para a cova do leão, o fim deles foi lá, e Daniel saiu e eles entraram. Você tem que tomar cuidado, né? Você mega pessoa que tem intimidade de entrar na sala de Deus toda hora. Tem gente que falta intimidade, né, irmão? Não tem intimidade para entrar diante de Deus em oração. Ele começa a orar, as palavras já acabam, ele acha que a oração que tinha que ter feito já acabou, e ele respondeu, não respondeu, e ele está saindo. Tem muitas pessoas que param de orar a respeito de uma coisa que está pedindo, porque não obteve resposta. Aí ele começou a falar: Senhor, me dá isso aqui, Senhor, isso aqui, Senhor, eu estou querendo isso. Aí viu que, mas ele, não, aí ele muda, aí já pediu outra coisa. Aí ele viu que não recebeu aquilo ali, aí já é o Senhor. Então me dá isso aqui, Senhor, então me dá isso aqui, isso aqui. Aí que não deu, Senhor, então me dá isso aqui agora, Senhor. Então, aí começa a pedir. E aí vai mudando, não tem constância. Porque a hora de entregar a resposta da oração, não é eu que decido. O Daniel orou 21 dias, no primeiro dia ele já tinha a resposta. Só que a resposta chegou 20 dias depois. Houve um atraso, por causa do diabo tentou impedir. Mas, desde o primeiro dia, ele ouviu essa mensagem do anjo que já foi ouvida a sua oração. Então nós temos que entender que às vezes nós não oramos, às vezes não recebemos a resposta, não, mas pode ter certeza. Que a Bíblia nos dá essa certeza que se nós orarmos
e pedimos a coisa segundo a vontade de Deus, pode ter certeza que recebemos. Aí você já pode fazer churrasco, já pode convidar os irmãos, né, irmãos? Você pode convidar os irmãos. Só irmãos, eu já recebi, eu ganhei aí, irmão, eu já recebi, já ganhei aí algo de Deus, coisa e tal, e eu quero comemorar. Mas não é cadê o negócio? Não, eu já ganhei, né? Já ganhei, pedi algo a Deus e ele falou que vai me dar. Só não marcou de entregar, mas se Deus falou que vai dar, irmão, você pode ter certeza. Ele não falha. Se ele marcou de dar, você não importa. Se demorar, mas uma hora chega, porque ele é fiel. Ele não mente para nós. Então, se ele não mente, você prometeu de dar, você pode comemorar, irmão. Você pode fazer festa, churrasco para nós, né? Então, já podemos comemorar. Orações secretas. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta, mas significa que Deus, que é onisciente, é onipresente, conhece o nosso coração, nos recomenda, ou seja, as nossas petições e súplicas não atendidas. Oração num lugar secreto, em uma das dependências da igreja, sem a comunhão com Deus, tampouco tem aprovação do Senhor. Num lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem aprovação de Deus. Oração no lugar secreto, em oração secreta, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem aprovação do Senhor. Num lugar secreto, em uma das dependências das residências, sem a comunhão com Deus, tampouco tem aprovação do Senhor. Não importa, né, irmãos? Então não importa se você está orando no banheiro, se você ora no porão, se você ora em cima no terraço, se você ora na sala, se você ora de madrugada, na hora que tem ninguém acordado, ou você senta numa cadeira, você não aguenta ficar ajoelhado, e ali você começa a levar o pensamento a Deus e orar a Deus. Eu não sei como o Jonas estava de barriga para cima, de barriga para baixo, mas ele clamava a Deus, misericórdia. Então não importa, se você tem comunhão com Deus, aonde se orar, você será ouvido. Agora, se você não tem comunhão com Deus, não tem intimidade, irmão, ou você pode orar no banheiro com a cara dentro do vaso, se humilhando assim, você não tem comunhão com Deus, você pode fazer igual Isaú. A Bíblia diz que ele buscou o arrependimento com lágrimas e não conseguiu, porque ele menosprezou as promessas de Deus na vida dele. Às vezes, quando nós menosprezamos, fazemos pouco caso das promessas de Deus, da palavra de Deus, nós corremos o risco de sermos fadados ao fracasso em qualquer coisa que nós fazemos diante de Deus. Naamã, quando ele recebeu a palavra do profeta e veio pelo caminho, ele menosprezou a palavra do profeta e desfez dos rios, do Rio Jordão. Rapaz, hoje você vê aí, ó, você tem que falar que Jesus, só Jesus, ele saiu aqui, ó, ele pulou aqui, nessa abertiva aqui, ó, ele parou ali no meio, tem aquela árvore ali, ó, dentro d'água ali vira uma igreja, eles fazem uma igreja ali em cima ali. Ali eles já
Ali ele já arruma uma telha ali, né? Foi aqui que ele entrou. Ó, e foi aqui que ele saiu. Se ele se ele entrou numa ponta aqui, eles fazem o que aqui, saiu na ponta, faz outra. Eles faz. Sabe? Agora o homem disse, o profeta disse uma palavra para ele. Eles, pô, mas lá não tinha rio tão melhor lá, e não está sem sujo aqui. Então ele menosprezou a palavra. A palavra de Deus, ela diz: credes em Deus, estáis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Se você não confiar na palavra que o homem de Deus te deu, se ela vem da parte de Deus, se ela tem base nas escrituras, se ela está dentro do contexto bíblico, se ela tem fundamento bíblico, você pode ter certeza, Deus vai honrar a sua palavra, porque Ele quer que ela se cumpra. Ele vela para que ela se cumpra. Ele disse para Jeremias, em capítulo 1, versículo 16 ou 12, tá vendo aí? O que você está vendo, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Então, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Eu não sei se a amendoeira é dela que vinha ali, eles tiravam o óleo da amendoeira para fazer combustível, para acender lamparina, para acender a luz, para trazer a iluminação, para velar. Não sei se é por esse motivo, mas ainda vou estudar esse motivo. Então vamos lá. Então não vou levar porque eu não vou estudar esse, então eu tenho que